A história de Davi, o segundo rei de Israel, começa nos humildes campos de Belém, uma pequena cidade com uma grande história. Um jovem pastor, cuidando dos rebanhos de seu pai, Davi tinha uma vida simples, seus dias preenchidos com os ritmos da natureza. Ele passava horas observando as estrelas e ouvindo os sons da noite, desenvolvendo uma conexão profunda com a criação. Sem que ele soubesse, o destino tinha outros planos, planos que o levariam de pastorear ovelhas a liderar uma nação inteira. O profeta Samuel, guiado por Deus, chegou a Belém em busca de um novo rei para Israel. Ele estava em uma missão divina, seguindo instruções claras do Senhor. Passando por cima dos filhos mais velhos e aparentemente mais qualificados de Jessé, os olhos de Samuel caíram sobre Davi. A escolha parecia improvável, mas era exatamente o que Deus havia planejado. O menino, pequeno em estatura, mas cheio de força interior, foi ungido com óleo, um sinal de que Deus o havia escolhido para governar. Este ato de unção era mais do que um ritual, era uma declaração divina. Embora ungido rei, Davi retornou à sua vida como pastor. Ele continuou a cuidar das ovelhas, aprendendo lições valiosas de liderança e humildade. O trono pertencia a Saul, e o tempo de Davi ainda não havia chegado. Ele esperou pacientemente, confiando no tempo de Deus. No entanto, o óleo da unção era um símbolo poderoso. Representava a presença e o favor de Deus sobre a vida de Davi. Ele marcava Davi como separado, escolhido por Deus para um propósito especial. Um propósito que ele ainda estava para descobrir completamente. O Espírito do Senhor estava sobre ele, capacitando-o para o destino que o aguardava. Esta capacitação divina seria crucial para os desafios futuros. Esta unção não foi meramente um gesto simbólico. Foi uma transformação profunda, uma concessão da graça e do poder de Deus sobre a vida de Davi, mudando-o para sempre. Foi uma transformação profunda, uma concessão da graça e do poder de Deus sobre a vida de Davi. Ele se tornou um novo homem, preparado para os desafios que viriam. Este evento prefigurou o futuro reinado de Davi, um reinado que moldaria o destino de Israel e deixaria uma marca indelével nas páginas da história. A unção foi um prenúncio de sua grandeza futura. A história da unção de Davi serve como um poderoso lembrete de que Deus muitas vezes escolhe o improvável para realizar seus propósitos. Ele vê o que os outros não veem. Davi, o mais jovem e despretensioso dos filhos de Jessé, foi escolhido não por sua aparência exterior, mas pelo conteúdo de seu coração, um coração segundo o coração de Deus. Esta escolha divina nos ensina sobre o verdadeiro valor e a importância do caráter. A vida de Davi mudou drasticamente quando o gigante filisteu, Golias, desafiou o exército israelita. Este desafio não era apenas uma batalha física, mas um teste de coragem e fé para todos os envolvidos. O medo tomou conta dos corações de Saul e seus soldados, paralisando-os diante da ameaça imponente. Mas Davi, um jovem pastor, armado apenas com uma funda e algumas pedras, deu um passo à frente, determinado a enfrentar o gigante. Ele havia enfrentado leões e ursos enquanto protegia suas ovelhas, experiências que fortaleceram sua confiança. Davi sabia que o Deus que o havia livrado daqueles perigos o livraria da mão do filisteu. Sua fé era sua maior arma. Com fé inabalável, Davi enfrentou Golias. Sua funda, guiada por sua confiança em Deus, encontrou seu alvo com precisão, derrubando o gigante no chão. Este ato de bravura foi um testemunho poderoso de sua fé. Esta vitória não foi apenas um testemunho da coragem e habilidade de Davi, mas uma profunda demonstração de fé em Deus. A confiança de Davi em Deus transformou o impossível em realidade. A vitória de Davi ressoou por todo o Israel, transformando-o em um herói nacional. As celebrações ecoaram por todas as cidades,
e o nome de Davi foi exaltado. Seu nome se tornou sinônimo de coragem, sua vitória um símbolo do poder de Deus para libertar. A história de Davi e Golias passou a ser contada e recontada, inspirando muitos. A derrota de Golias marcou uma virada na vida de Davi. Ele passou de um pastor desconhecido a um herói nacional, seu nome na boca de todo israelita. Este evento foi o início de uma nova era para Davi. Ele passou de um pastor desconhecido a um herói nacional, seu nome na boca de todo israelita. Sua ascensão foi rápida e impressionante, e ele se tornou uma figura central na história de Israel. Esta vitória também revelou o caráter de Davi, sua fé inabalável em Deus, sua coragem diante da adversidade e sua disposição de confiar em Deus, mesmo quando as probabilidades pareciam insuperáveis. Ele mostrou que a verdadeira força vem da fé. A história de Davi e Golias continua a inspirar gerações. Ela é um lembrete eterno de que a fé pode superar qualquer obstáculo, não importa quão grande ou assustador ele possa parecer. Ela nos lembra que, com Deus, até o aparentemente impossível se torna possível. A fé de Davi nos encoraja a acreditar no poder de Deus para transformar nossas vidas. Ela nos ensina que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de dar um passo à frente na fé, sabendo que Deus está conosco. A história de Davi nos desafia a enfrentar nossos próprios gigantes com a mesma confiança e determinação. Após sua vitória sobre Golias, Davi entrou ao serviço do rei Saul. Seu talento musical acalmava a mente perturbada do rei, e sua coragem e habilidade em batalha trouxeram novas vitórias contra os filisteus. O povo cantava os louvores de Davi, seu amor pelo jovem herói crescendo a cada dia que passava. Saul, no entanto, sentia cada vez mais inveja da popularidade de Davi. Ele viu em Davi uma ameaça ao seu trono e começou a nutrir suspeitas e ciúmes em seu coração. Movido por essas emoções sombrias, Saul tentou matar Davi em várias ocasiões, forçando o jovem a fugir para salvar sua vida. A queda de Saul em ciúmes e paranoia é uma história trágica de como o poder, desenfreado pela humildade e sabedoria, pode corromper até mesmo os indivíduos mais promissores. Saul, outrora escolhido por Deus, permitiu que suas inseguranças aumentassem, levando-o por um caminho de destruição. O tempo de Davi na corte de Saul foi um período de crescimento e provação. Ele aprendeu as complexidades da liderança, a importância da lealdade e as consequências devastadoras da ambição desenfreada. Foi um tempo de refinamento, preparando-o para o dia em que ele subiria ao trono. Seção 4. Um rei em fuga. A fuga de Davi da ira de Saul. Durante anos, Davi viveu como um fugitivo, caçado implacavelmente por um rei ciumento. Ele buscou refúgio em cavernas, desertos e até mesmo entre os inimigos de Israel. Em meio a tudo isso, Davi permaneceu fiel a Deus e, notavelmente, leal a Saul, o mesmo homem que buscava sua vida. Em várias ocasiões, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas se recusou a levantar a mão contra o ungido do Senhor. Este ato de restrição demonstrou o respeito inabalável de Davi pela autoridade de Deus e sua fé inabalável de que Deus o libertaria em seu próprio tempo. Os anos de Davi como fugitivo foram um testemunho de sua confiança inabalável em Deus. Perseguido por Saul, ele poderia facilmente ter se entregado ao desespero ou buscado vingança. Em vez disso, ele escolheu esperar em Deus, confiando que ele abriria um caminho quando parecia não haver caminho. A fuga de Davi de Saul não é apenas uma história de sobrevivência, mas um testemunho de seu caráter. Ela revela sua fé profunda, sua lealdade inabalável e sua recusa em comprometer sua integridade, mesmo quando enfrentando adversidades extremas. Seção 5. Do exílio ao trono. O reinado de Davi começa. Quando Saul e seu filho Jonatas foram mortos em batalha contra os filisteus,
O tempo de exílio de Davi chegou ao fim. Ele havia passado anos fugindo e se escondendo, sempre com a esperança de um dia retornar. Ele lamentou profundamente suas mortes, especialmente a de Jonatas, que era como um irmão para ele. Com o coração pesado, mas com espírito resoluto, Davi retornou a Hebrom, uma cidade de grande importância histórica e espiritual, onde foi coroado rei de Judá. Por 7 anos, Davi governou Judá, consolidando seu poder e ganhando a lealdade de seu povo. Enquanto isso, o filho de Saul, Isbosete, governou o restante de Israel, mas seu reinado foi marcado por conflitos e instabilidade. Após a morte de Isbosete, que deixou um vácuo de poder, os anciãos de Israel se aproximaram de Davi, reconhecendo sua liderança e sabedoria. Eles viram em Davi o líder escolhido por Deus, alguém que poderia unir as tribos dispersas. Davi foi então ungido rei sobre todo o Israel, um momento de grande celebração e esperança. Ele uniu a nação sob seu governo, trazendo uma nova era de unidade e força. A ascensão de Davi ao trono marcou o início de uma nova era para Israel, uma era de renovação e crescimento. Ele uniu uma nação dividida, superando antigas rivalidades e conflitos. Estabeleceu Jerusalém como sua capital, um centro espiritual e político, e conduziu seu povo a uma paz e prosperidade sem precedentes, algo que muitos pensavam ser impossível. Seu reinado foi caracterizado por sucessos militares, acuidade política e uma administração justa. Além disso, Davi demonstrou uma profunda devoção a Deus, sempre buscando orientação divina. A jornada de Davi de pastor a rei foi longa e árdua, cheia de desafios e provações. Foi uma jornada marcada por triunfo e tragédia, vitórias e perdas. Um testemunho da fidelidade de Deus, que nunca abandonou Davi, e do espírito perseverante de um homem segundo o coração de Deus, que sempre manteve sua fé e determinação.